Eu tenho uma filosofia, né? Eu tento aplicar isso na minha vida, que, assim, desde quando eu entendi, começaram a dar certo as coisas, principalmente na área financeira. Eu também venho de um histórico familiar parecido como o da Beatriz. Então, meus pais também tinham empregos estáveis, ganhavam bem, mas também aqueles sérios problemas na área financeira. E aí daí também despertou o meu interesse. Mas eu tenho algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. A primeira delas é: o que enriquece é o trabalho. Então, o brasileiro tem um chama para varinha de condão, para a lâmpada mágica do gênio que vai de um dia para o outro. Não, o que enriquece é o trabalho. Você precisa gerar renda, né? Você precisa gerar aportes para o seu bolso, para a sua conta. A segunda regra que eu sempre tento aplicar é gastar menos do que eu ganho. Beatriz, essas duas regras seriam passos iniciais para quem está aí nos ouvindo, nos assistindo? O que enriquece é o trabalho e gastar menos do que ganha? Com toda certeza. Até porque tem muita gente que pensa assim, vou começar a investir e eu vou ficar milionário. E chega na consultoria com esse pensamento. E aí, quando eu falo a realidade dos investimentos hoje, a pessoa fica meio que frustrada. Como assim eu vou ter essa porcentagem e tal? Como assim esperar 20 anos? Como assim esperar 10 anos? A pessoa quer para ontem, né? Mas isso se deve também à questão da internet hoje, né? Tem muita questão, tem joguinho. Joga aqui que você vai ficar... Você vai ganhar dinheiro, né? Você vai fazer day trade, vai ficar rico da noite pro dia. Muita gente associa... Pirâmides financeiras. Pirâmide. Consórcio. Tem muita gente que vende consórcio como se fosse investimento. Tem muita gente que vende pirâmide como se fosse um investimento. Você abre o Instagram, coloca investimento, aparece um monte de coisa. Que, para quem entende, sabe que aquilo ali não é investimento, sabe? Então, a pessoa ela já está com a mente consolidada naquilo ali. E quando ela se depara com a realidade, ela se frustra, sabe? Então, em primeiro lugar, eu concordo em tudo. Você tem que trabalhar. O dinheiro ele não vai vir de uma fórmula mágica. Não vai vir do investimento que você vai fazer. Não. Você vai trabalhar, vai conseguir ali poupar e investir mensalmente para você construir um patrimônio a longo prazo. Para futuramente você poder viver de renda. Porque se você for depender do INSS, meu amor, você está... né? Liquidado. Porque a gente está com déficit hoje. Imagine daqui a alguns anos, sabe? E a questão de gastar menos do que ganha é fundamental. Porque para você investir, você tem que gastar menos. Aí é que tá. As pessoas, elas não conseguem. 80% da população não consegue gastar menos do que ganha. Parece simples, né? Na teoria parece simples, gastar menos do que ganha, mas na prática o que a gente observa é que a maioria das pessoas tem dificuldade de colocar isso em prática. Não, sem dúvida, porque o que me parece, Beatriz, ela confirma, ela faz essas consultorias e confirma um dado que eu já imaginava que acontecesse, uma realidade, que a maioria das pessoas, não conhece, não sabe quanto ganha. Você falou que tem gente que não abre nenhum aplicativo do banco, que é absurdo. 2, não sabe quanto gasta, com o que gasta. Então você aí, querido ouvinte, você que está nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify, passo 1, se você quiser um orçamento inteligente para o sucesso financeiro da sua família, passo 1, saiba quanto você ganha. Anote em algum lugar, num papel, no bloco de notas do celular, em algum canto, anote quanto você ganha e faça um raio-x das suas despesas, das saídas, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses ali para ter uma noção do padrão de gasto e do que você pode ou não pode economizar, gastar um pouco mais, até para avaliar a qualidade dos gastos. Beatriz. Aquela planilha básica, né? Anotar o que gasta ao longo do dia, porque tem muita gente que às vezes pensa, mas eu não gasto muito porque eu pago isso, e pensa só nas contas fixas, né? Aí esquece que toda vez que ele sai, de todo dia ele quer almoçar fora. E tem um outro problema em relação, antes que eu me perca aqui, em relação ao que se ganha, muita gente vê só o bruto. Eu ganho 10 mil bruto. E pensa e age como se ganhasse 10 mil líquido.
mas ela não para pensar e perceber que todo mês está ali na conta dela só 7, 8 mil reais com os descontos, né? Imposto, para quem é dizimista. Eu, por exemplo, eu sou dizimista, eu consagro as minhas finanças a Deus todos os meses, né? E é importante também você, ouvinte, fazer isso, né? Ter esse princípio, né? E, assim, eu já desconto tudo e o meu líquido é tirando dízimo, primícia, imposto e tudo. Eu digo, tá, eu posso gastar isso aqui. E tem muita gente que soma o dízimo, soma tudo. E tá errado. Você tem que fazer suas contas contando com o líquido do líquido.